Oi, você está acompanhando aí a série 31 vídeos nesse mês de julho? Essa semana estamos falando sobre dinheiro. Gente, vou falar hoje sobre o meu maior e melhor investimento. Quando se diz, né, sobre investimentos financeiros. Qual foi o meu maior e melhor investimento financeiro? Vocês sabem, aqui eu falo de igual para igual, porque eu não sei quem tá do outro lado, mas eu espero que seja alguém, né, que tenha as mesmas experiências com eu. Me perdoe aí se você é alguém que tem bastante dinheiro e o que eu tô falando aqui não se encaixa, né, na sua realidade. Mas eu agradeço a cada um que está aí do outro lado. Gente, eu sempre trabalhei como faxineira, né, diarista, trabalhei como babá. Antes de me casar, eu trabalhei muito tempo como babá. E era o que eu podia fazer, eu não tinha outra opção de trabalho, não tinha nem o ensino fundamental e era esse o trabalho que eu achei e trabalhei por muito tempo. E graças a Deus eu fiz muitas coisas com esse dinheiro, né? Eu ajudei o meu esposo aqui na minha casa, né? A gente a construir, a comprar as coisas para nossa casa, criamos os nossos filhos. E graças a Deus, né, o Senhor tem mantido com o valor que eu ganhava como, depois de casada, foi como diarista. Antes de casar, eu trabalhei como babá. Mas, quando se fala de dinheiro, a gente aprende, às vezes, um pouco tarde de como cuidar do dinheiro. Eu lembro que quando eu trabalhava como babá, eu tô sentada aqui no chão, deixa eu sentar mais confortável. Eu lembro que quando eu trabalhava como babá, o meu patrão falou: Maura, você tem uma conta no banco? E eu falei que não tinha. E ele me aconselhou a abrir uma conta no banco, uma conta poupança. Porque eu trabalhava como babá nessa casa, e aí eu tava dando conta de fazer o trabalho além do trabalho de babá, né? Eu pegava a casa pra limpar, eu pegava o banheiro pra limpar, na falta da empregada, e aí o meu patrão percebeu que eu dava conta e ele me ofereceu me pagar na época 2 salários para eu cuidar da criança que eu cuidava e continuar cuidando da casa. E eu ganhava 2 salários e eu não soube guardar naquele momento. Ele deu essa sugestão de eu ter uma conta no banco. E eu era ainda, gente, era 16 anos, e eu lembro que eu não podia resolver isso, eu tinha 16 anos, eu não podia resolver, tinha que pedir minha mãe para mandar uns documentos do interior para cá, e foi tão burocrático que eu acabei deixando para lá e eu não tive, não abri essa conta bancária, né? Isso foi no ano de 97. Então, o que que acontece? Eu não pude guardar aquilo e eu aprendi a guardar meu dinheiro depois de casada. Eu já contei pra vocês em outros vídeos aí, né? Quando eu comecei a fazer meus panos de prato, né? Foi aí que eu abri uma conta no banco. E aí eu comecei a guardar um pouco do meu dinheiro. Mas o que eu quero falar pra vocês hoje é sobre o meu maior e melhor investimento. E ganhando ali como faxineira, eu tirava às vezes R$ 1.800, porque eu trabalhava 2 a 3 vezes na semana, na maioria das vezes 3 vezes na semana, e eu tirava esse valor de R$ 1.800. Mas eu tive outros investimentos, né, que eu já contei pra vocês, depois eu falo separadamente sobre outros investimentos que eu fiz, mas esse melhor e maior investimento que eu fiz foi pagar uma faculdade. Eu, como já disse pra vocês, eu não tinha nem o ensino fundamental completo, né? Quando eu estava trabalhando aqui, né? Aqui em Belo Horizonte, né? Como babá, como diarista. E eu voltei a estudar depois que os meus filhos já estavam adolescentes. Eu voltei a estudar. Hoje, eu tenho certeza, eu ainda não ganho como professora. Eu me formei em pedagogia agora, recentemente. Eu ainda não tenho experiência prática, mas eu percebo que foi o melhor e maior investimento que eu fiz. Na época, gente, eu pagava R$ 500 na minha faculdade. Eu pagava R$ 500, hoje fazendo a soma, uns 25 mil reais que eu gastei na minha faculdade. Eu estudei ali na faculdade UNA, em Contagem, e eu gastei aí R$ 25 mil no decorrer de 4 anos cursando o curso de pedagogia. Outra coisa, eu quero falar sobre dinheiro, mas a parte aqui é que o estudo não nos deixa pronto para ser professor, precisa da prática. E aprende o mínimo na faculdade. O mínimo teórico, o mínimo, porque na prática eu acho que nada. Hoje eu tenho um pouco da prática estando dentro das escolas, ainda que como apoio, mas o meu melhor e maior investimento foi pegar esse meu rico dinheirinho e pagar a minha faculdade.
No mínimo eu tenho ali agora o meu diploma como pedagoga, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque a faxineira, a diarista e a babá ter um diploma de pedagogia para mim, isso é muito importante. Voltar a estudar foi um investimento assim que eu penso que foi o melhor e maior, entendeu? Que eu fiz. Por isso, se você trabalha e não faz um investimento naquilo que você vai olhar e falar assim, olha, investir nisso, isso aqui é o mais importante. Porque, no meu ponto de vista, gente, qualquer coisa, eu poderia ter comprado um carro, né? Ter tirado minha carteira e comprado um carro. Depois eu falo sobre carteira, é outra história. Mas eu poderia comprar um carro, mas o carro, né, uma hora ele fica velho, é útil, mas no meu ponto de vista, ainda que eu nunca trabalhe, e eu creio que eu vou trabalhar, eu quero contar aqui pra vocês quando eu estiver trabalhando como professora, vai ser uma novidade pra mim, eu vou aprender muito, gente, eu acho que eu tenho mais em mim nesse momento da diarista, da babá, da faxineira, da doméstica, mais disso em mim do que de professora, infelizmente. Porque foi toda a minha vida de trabalho. Mas dentro de mim, vocês não sabem o quanto arde o desejo de ser professora, de estar na sala de aula. Eu tenho muito a aprender, mas graças a Deus foi trabalhando, foi tendo o meu pouco dinheirinho ali que eu fiz esse grande investimento para mim. Investi em um curso de pedagogia, paguei o meu curso, me formei e hoje uma professora, ao menos no diploma, né? Ainda só no diploma, né? Formada em pedagogia. Mas o meu dinheiro das minhas faxinas me fez conseguir isso, pagar o meu curso de pedagogia. Então, pra mim, até agora, de tudo que eu já comprei, tudo vai e vem, e de tudo que eu investi, o meu melhor e maior investimento foi investir nos meus estudos. E você? Qual foi pra você aí o seu maior investimento, seu melhor investimento de todo o seu tempo de trabalho? Porque, gente, isso é diferente pra cada um, né? Como dizer, cada um pensa de uma maneira e vê as coisas de uma maneira diferente. Para mim foi o meu maior e melhor investimento. Para você, quanto tempo de trabalho você tem aí na sua vida? Quanto tempo você luta, trabalha e em que você tem investido seu dinheiro? E para você, qual foi o melhor e maior investimento? Estamos aqui nessa semana falando sobre dinheiro. Continuamos aqui amanhã, se Deus quiser.